A Colômbia vai às urnas no dia 29 de maio. Dois candidatos polarizam as preferências do eleitorado. Gustavo Petro, pela coalizão progressista Pacto Histórico, e Federico Gutiérrez, que representa as forças de direita e extrema-direita que se encontram no poder. Petro desponta na liderança, segundo todas as pesquisas de opinião pública. Ele está em primeiro lugar com 43,6% das preferências, contra 26,7% de Gutiérrez. A liderança de Petro vem se delineando desde que se realizaram as prévias internas em 13 de março, quando teve uma vitória consagradora, ao alcançar 80% dos votos, 4.446.970, entre os concorrentes que disputavam a indicação no Pacto Histórico. Por outro lado, Gutiérrez foi indicado como representante da sua coalizão com 54% dos sufrágios internos. A campanha eleitoral de Gustavo Petro é o melhor momento do progressismo na Colômbia. As eleições presidenciais colombianas de 29 de maio podem resultar em vitória das forças de esquerda pela primeira vez na história do país sul-americano. Isto representaria uma virada histórica inédita no país, seja no plano das questões internas, pois Petro representa as reivindicações populares pela paz e a justiça social, seja no plano externo, pois seu triunfo resultaria na aplicação de uma nova política externa independente, em contraste com as relações privilegiadas do atual poder com os Estados Unidos, que já proclamaram a Colômbia como seu aliado preferencial extra-OTAN na região. A professora de Relações Internacionais Amanda Harumi, que é também diretora do Instituto Democracia para a Diplomacia, explica o quadro pré-eleitoral no país sul-americano. No próximo dia 29 de maio, vai ocorrer na Colômbia um dos fatos políticos mais importantes para o ano de 2022 na América Latina, a eleição presidencial. Eu digo isso porque lá nós temos um candidato de esquerda que está liderando essa corrida presidencial, o Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, o atual senador, que tem mais de 46% das intenções de voto para o primeiro turno. O Gustavo Petro, ele representa um acúmulo político que foi construído, chamado Pacto Histórico, que é uma frente ampla da esquerda, de movimentos sociais e de partidos de centro-esquerda. Toda essa amplitude política construída por Gustavo Petro tem dado uma esperança de viabilizar pela primeira vez na história da Colômbia um presidente de esquerda. Nós temos também a Francia Márquez como vice-presidente, uma liderança social muito importante para os últimos anos da Colômbia, que vem aí demarcar esse lado mais progressista ainda da proposta do Gustavo Petro. Em segundo lugar, tem Federico Gutiérrez, que contempla 26% das intenções de voto. Ele é o candidato da direita e da extrema-direita, do uribismo, essa força política muito relacionada à violência de Estado, aos anos do Plano Colômbia e da intensificação do conflito. Então, para resumir, o contexto da Colômbia está dividido entre um lado de esquerda que defende a implementação do processo de paz assinado em 2016 e o lado da direita que defende uma intensificação do conflito, ou seja, uma perseguição desses movimentos guerrilheiros e movimentos sociais. É importante destacar que todo esse contexto político extremamente polarizado, muito relacionado à violência, tem deixado a corrida presidencial
muito intensa, muito perigosa, levando o candidato de esquerda, Gustavo Petro, cancelar 2 dias da sua campanha eleitoral, porque a sua equipe tinha conseguido identificar que existe um risco de vida para o candidato. Então, essa semana, o Gustavo Petro soltou uma nota dizendo que cancelou 2 dias da sua campanha porque teria uma tentativa de assassinato. Todo esse contexto de violência, ele é histórico na Colômbia e vem se intensificando. É muito importante destacar a questão da violência de Estado. A diretora do Instituto Democracia para a Diplomacia falou também à nossa reportagem sobre a violência política na Colômbia. A violência de Estado na Colômbia é um fator histórico, porém, depois de 2016, quando foi assinado o Acordo de Paz, se esperava que fosse implementado mecanismos para dar fim a esse conflito. Só que a eleição de 2018 venceu a extrema-direita, o candidato do Uribe, o Iván Duque, que intensificou o conflito. E qual é a realidade? A realidade é que a Colômbia vive perseguição às suas lideranças sociais. Foram assassinados mais de 300 firmantes desse acordo de paz, mais de 1.300 líderes sociais, e hoje, só no ano de 2022, a gente já teve 37 massacres na Colômbia. Todo esse contexto ele está muito relacionado ao paramilitarismo e à extrema-direita. Então é muito importante que a gente fique atento à eleição da Colômbia, porque ela tem um contexto de fragilidade democrática, de violência de Estado e de muita perseguição. Então, por isso que a eleição de 2022, onde a esquerda lidera esse processo eleitoral, é extremamente importante para a América Latina, porque vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir enxergar uma perspectiva mais progressista para a Colômbia.